chamou os 12 e começou a enviá-los. Até então, só Jesus ensinava, só Jesus falava do reino de Deus. Mas agora reúne os seus 12 e os envia. Diz o texto, começou a enviá-los. Um primeiro momento de envio dos apóstolos. E desde então, não deixou mais de enviar pessoas em seu nome, para falarem e agirem em seu nome. E continua até os dias atuais. Nasce neste momento um movimento de evangelização que chegou até nós e que precisa continuar, de nós até o fim dos tempos. Foram muitos ao longo desses 2000 anos. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, dedicados à evangelização, empenhados na evangelização. E hoje somos nós. Hoje precisa que seja cada um de nós a continuar essa ação evangelizadora iniciada neste momento com os apóstolos. Sobre a missão, destacamos 2 aspectos: as palavras e os fatos contidos nesse evangelho. Quanto às palavras, não temos muito do que eles disseram, apenas que pregaram a necessidade da conversão. E essa pregação, ela sempre será atual, porque a conversão é um processo, é um caminho de muitas etapas. Podemos falar da conversão daquela pessoa que não professava fé e agora passa a professar a fé por meio do sim, por meio do batismo, por meio dos primeiros passos. Podemos falar da conversão dessa luta permanente contra o pecado. Podemos falar da conversão nesse processo de crescimento e amadurecimento na fé e nas virtudes. Então, a pregação sobre a conversão sempre será atual e necessária para todos nós. Depois, os fatos. Poderia destacar vários aspectos, mas vamos centrar na coerência entre o anúncio feito pelo pregador e a própria vida do pregador. Essa coerência de vida, quando unida às palavras dele, da pessoa que anuncia, ganha uma força muito maior. E quero então aqui, pensando nessa coerência, destacar algumas atitudes de credibilidade e algumas atitudes que afetam a credibilidade daquele que anuncia. Primeiro, vamos àquelas que não dão credibilidade ao discípulo, ou ao menos que enfraquece a sua palavra, que enfraquece a atuação missionária e evangelizadora. E um primeiro aspecto, aqueles que estão ainda muito divididos e no comportamento se percebe muitos elementos mundanos ainda. Está na igreja, mas esse coração dividido, preso e apegado a realidades que não caracterizam a fé, realidades que na verdade se contrapõem com a fé. Esse é um primeiro aspecto. E não são poucos os elementos que possam expressar essa atitude mundana: a mentalidade,
não ainda de acordo com a doutrina católica, quando vemos as pessoas emitirem posicionamentos pessoais que se contrapõem à doutrina. Podemos pensar os hábitos de músicas, de séries, de programas realizados, vícios alimentados. Realidade, repito, que se contrapõe com a proposta evangélica. Um segundo aspecto, o materialismo e o consumismo, é uma outra realidade que afeta a pregação do missionário. A pessoa muito presa aos bens materiais, muito preocupada ou exclusivamente preocupada com o crescimento do seu patrimônio, com a vida mais cômoda. Então, vai impedir ou vai afetar muito ainda a falta de gratidão a Deus. Há quem esteja na igreja, mas tem dificuldade de ser grato. Foca demais nos aspectos negativos. Ainda a incapacidade de perdoar. Esse é um tema tão recorrente, tantas vezes trazido pela palavra, e a falta de perdão está no núcleo do amor. Poderia dizer que amar é saber perdoar, porque as situações de perdão precisam ser recorrentes na nossa vida. Como então falar de Deus, como falar do amor, se não consegue perdoar? E são realidades públicas. Seja o mundanismo, o consumismo, a falta de gratidão, a incapacidade de perdoar, são coisas públicas. Podemos falar de Deus, podemos falar do amor, mas a nossa vida, nossas ações vão na contramão do que porventura falaremos. E ainda a indisponibilidade para servir, a vida muito centrada em si mesma, que é o egoísmo. Destaquei então 5 aspectos. É difícil alguém falar de Jesus e ter essas atitudes muito evidenciadas na vida, e essas palavras conseguirem penetrar o coração das pessoas. Um simples convite para a missa perde força. Mas o impressionante é que mesmo tendo esses elementos presentes em nossa vida, mesmo assim Deus ainda age por meio de nós. Isso me impressiona. Me impressiona como que por instrumentos tão limitados como nós, que nos falta a determinação de assumir de verdade o Evangelho, de abrir mão desses tipos de comportamento, e mesmo assim Deus age por nós, mesmo assim somos instrumentos de conversão para algumas pessoas. Eu fico pensando, como não seria se conseguíssemos superar esses elementos na nossa vida? Se conseguíssemos estar mais empenhados no nosso caminho de conversão, e essas realidades não fossem tão intensas em nós, qual seria o alcance de nossas ações? Qual seria o alcance de nossas palavras no coração, na alma das pessoas para quem falarmos de Deus? Na contramão desses aspectos, temos outros que são importantes na vida do discípulo missionário. Então, a comunhão com os irmãos, o amor ao próximo, a forma como nós nos relacionamos com o outro, isso aqui é um elemento importantíssimo no processo de evangelização.
Claro que em nossa relação com o outro, vai se fazer presente nossos pecados, vai se fazer presente nossos defeitos, mas essa atitude de valorizar o outro, de ir ao encontro do outro, de priorizar o outro sobre nós mesmos, vai ter muitas vezes mais impacto do que as próprias palavras que proferirmos. O desprendimento, a simplicidade de vida, estão presentes nas orientações dadas por Jesus aos apóstolos. Viver em ação de graças, saber manifestar essa alegria e encontrar o ponto para poder agradecer a Deus mesmo em meio às situações difíceis. Em meio a desemprego, em meio a perda de pessoas, em meio a uma percepção de si mesma fragilizada nesse tempo de pandemia, relacionamentos um tanto quanto conturbados, mas encontrar em meio a esse cenário o ponto de poder dizer: Senhor, obrigado por isso, obrigado por esse aspecto, obrigado por tua presença, obrigado por continuar vivendo, obrigado por mais uma oportunidade de um dia. Encontrar os pontos para poder dizer: obrigado, Senhor. Assim vive um discípulo missionário. E como impacta a vida dos outros olhar para um discípulo de Cristo passando um momento difícil e conseguir encontrar nesse discípulo de Cristo um sorriso, encontrar paz e tranquilidade e serenidade mesmo em meio a um momento difícil. Como isso impacta as pessoas quando encontram um discípulo de Cristo capaz de ver assim. A confiança em Deus. Mesmo quando tudo parece estar dando errado, não perder a confiança em Deus. E assim vamos encontrar a coerência entre o anúncio e a vida. E quando essa coerência acontece, então nossas palavras, nossa atitude evangelizadora ganha proporções imensas. Em síntese, quem é enviado? Enviado é o discípulo. O discípulo é aquele batizado. Todo batizado é discípulo, todo batizado é missionário. Pode não viver como, mas é. E ele é enviado para fazer o quê? É enviado para gerar novos filhos de Deus, propondo o batismo, propondo a vitória sobre o pecado, propondo e acompanhando um autêntico caminho de conversão e de crescimento na fé na vida das pessoas. E para onde vai esse evangelizador? Segundo São Marcos, capítulo 16, por todo mundo e a todas as pessoas. Fizemos uma homilia recente sobre isso, dizendo que nesse caminho de evangelização, não escolhemos para quem falar de Jesus. Falamos de Jesus para todos, próximos ou distantes, com afinidade ou sem afinidade, pessoas que gostamos e pessoas que não temos tanto afeto. Falamos para todos e usamos, como refletimos recentemente, não somente o contato pessoal, mas também os meios de comunicação, as redes sociais, os recursos e habilidades que temos ao nosso alcance. E a pandemia agrava a necessidade de um novo impulso evangelizador. Na pandemia, e em meio à pandemia, muitos se afastaram da igreja. Eu não tenho dúvidas que a maioria das igrejas não voltarão a encher quando liberar a
capacidade total das igrejas. Muitas igrejas não voltarão a encher quando for permitido a capacidade normal das igrejas. Porque muitos se afastaram. Quantos jovens não vão à missa, não retornaram à missa e também não assistiram pelos meios de comunicação? Isso para falar de um público que teoricamente estava distante de um público prioritário de risco. Alguns, ao longo desse tempo de pandemia, se fecharam à fé. Tiveram sua fé enfraquecida. Outros, curiosamente, se abriram. Como que um mesmo episódio difícil e de dor repercute diferente na vida das pessoas. Uns se afastam, uns se fecham, outros se abrem. Muitos buscam respostas em meio às suas dores e conflitos. Esse tempo de pandemia é um tempo de um novo impulso evangelizador. E importa percebermos que esse novo impulso evangelizador depende e dependerá de nós, de você e de mim. Deus quer contar conosco, mesmo imperfeitos. Não adianta dizer, mas eu sou muito imperfeito, tenho muitos pecados. Não é para mim, é para todos. É para você também. Mesmo que ainda esteja em processo de conversão, Deus quer contar contigo também. Não se trata de querer ou não querer, de se sentir enviado ou de não se sentir enviado. E olhar para o profeta e para o que escutamos na primeira leitura de Amós, capítulo 7, nos ajuda a entender isso. Nos deixa claro que não era da vontade dele. E para onde ele foi enviado também ele não queria. Então não é querer ou não querer, sentir-se ou não sentir-se enviado. É perceber que Deus nos chama, é perceber que Deus conta conosco. E isso deveria bastar. Isso deveria ser suficiente para sairmos do comodismo e assumir uma atitude mais empenhada e mais dedicada. A questão é simples. Deus nos chama e nos envia. Cabe a nós acolher ou não o seu chamado, nos colocarmos disponíveis como instrumento nas mãos de Deus, ou negar o convite, o pedido, o chamado que Deus nos faz. Mas hoje, a liturgia da palavra destaca o teu compromisso, a tua responsabilidade. Nada te isenta deste compromisso e desta responsabilidade. Não importa a tua idade, não importa qual seja a tua situação, mesmo aqueles que estão em casa nos acompanhando, sem sair de casa, podem evangelizar. Busquemos a coerência de vida. Busquemos esse nosso caminho pessoal, porque quanto mais convertidos tivermos, mais força vai ter a nossa ação evangelizadora. Mas não é uma coisa para fazermos quando tivermos pronto. Enquanto busco o meu caminho de conversão, sou instrumento de Deus. Não prego uma perfeição, prego um esforço de conversão. Um esforço de luta contra o pecado. Que Deus nos ajude, a todos nós. A igreja vai precisar de um empenho redobrado de cada um de nós. Fazer o nosso melhor. Porque muitos precisarão do nosso empenho. Muitos precisarão do nosso esforço.
Não se escondam atrás de desculpas e justificativas, porque elas não existem. Entregue a sua vida a Deus. Coloque sua vida nas mãos de Deus. E deixe Deus te conduzir para onde for da vontade dEle. Possamos viver assim, e assim sejamos instrumentos nas mãos de Deus, para o crescimento do reino de Deus e para a salvação de muitas almas. Assim seja.